Boa tarde. Hoje eu vim aqui para trazer um recado de Deus para o seu coração. Hoje eu vou falar sobre a viúva de Naim, que se encontra em Lucas, capítulo 7, verso 11. É uma história, né? Inclusive eu até preguei sobre esse capítulo. É uma história muito conhecida. Todo mundo, né, conhece, né? A maioria já pregou e prega ainda, mas eu gosto demais, né? Quando fala sobre ressurreição, eu amo demais, porque Deus, ele é lindo. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos, que está na Bíblia, é o mesmo de hoje. Ele ainda continua ressuscitando sonhos, continua ressuscitando pessoas. Tem pessoas que morrem e ele ressuscita. Só que as pessoas acham que não, que foi o aparelho que ressuscitou, foi o médico, né? Esquece que a honra é dele, né? E ele continua fazendo muitos milagres por aí. Eu falo com as pessoas, só de eu acordar, abrir os olhos e andar, para mim isso já é um maior milagre, né, que Deus faz. Que ele já fez muito milagre na minha vida e continua fazendo na minha vida e na minha família. E aqui relata, né, que é essa mulher, não fala o nome dela, ela é conhecida como a viúva de Naim, né? Naim é a cidade. Fala que ela é a viúva porque ela já tinha perdido seu marido e naquele momento ela estava, né? Quando Jesus chegou naquela cidade, ele viu uma multidão e ali naquela multidão estava levando um corpo de um garoto, né? Em cima de uma maca ou de um esquife para o funeral, para enterrar. E ali aquela mulher chorando, aquela mãe, né? Não era para menos. Ela tinha que estar chorando mesmo, porque ela tinha perdido o seu único filho, que iria cuidar dela na velhice. Tinha perdido o seu marido, ali não fala, né, do que o marido morreu, a doença, e também não fala quanto tempo. Mas eu creio que ela ainda tinha, né, estava de luto, tinha dores, tinha trauma no coração dela, e agora vinha mais uma morte. E além de tudo, essa pessoa era o filho dela. Eu creio que aquela mulher ela estava sofrendo bastante, porque quem já perdeu um ente querido sabe o quanto dói. Eu já perdi mãe, eu já perdi pai, já perdi vó, já perdi tios. Eu sei como é a dor. Só que quando você perde uma pessoa, você tem que se alegrar, porque essa pessoa ela tá partindo. Porque a única certeza que nós temos é que nós nascemos, a única certeza é que nós vamos morrer. É por isso que Jesus está dando sinal. Vamos preparar, porque quando eu vim, eu quero levar a minha igreja, quero levar uma igreja sarada e uma igreja, por isso que ele está mandando nós preparar. Então aqui relata que essa mulher estava sofrendo muito. E aí é uma multidão com aquele garoto levando para enterrar. E o que chama a mim, nesse capítulo, que me chama a minha atenção, não é o filho dela, não é o garoto, a morte do garoto. O que me chama é que quando ele entrou ali naquela cidade, ele viu o menino. Ele poderia tocar no menino e falar, levanta menino e anda. E como ele fez, mais um pouquinho para frente. Mas o que me chama a atenção é aqui no versículo 14, que ele chegou, ele vendo, ele passou e foi diretamente na mãe do menino e falou assim, não chores, não chores. Muitos que estavam ali, eu creio que deve falar assim, como não chora? Acabou de perder um marido, acabou de perder um filho, e agora chega uma pessoa e fala assim, não chores. Eu creio que muitos ali conheciam Jesus, deve ter ficado falando assim, ó, ele chegou, ele vai ressuscitar o menino. E até imaginou por que ele não foi no menino primeiro, foi na mãe. Por que ele foi na mãe? Porque ele viu que aquela mulher estava sofrendo muito. Mas antes ele falou para ela assim, não chores.
Porque ele falou assim, não chores. Porque ele sabia o que ele iria fazer depois com aquele garoto. Mas antes dele tocar naquele garoto, ele queria cuidar da mãe. Ele queria cuidar do coração daquela mulher. Aquele coração estava muito ferido, aquele coração estava muito machucado. Aquele coração dela estava cheio de trauma, cheio de ferida. E ele sabia que ele ia ressuscitar aquele menino, porque ele é capaz, ele tinha capacidade para ressuscitar aquele menino. Mas se ele não cuidasse do coração dela antes, ele ia ressuscitar aquele garoto e ela ia continuar sofrendo. Porque ali antes ela tinha perdido o marido dela, ia estar com trauma da perda no coração dela. E ali ele falou para ela, não chores. Da mesma coisa, como ele tivesse pegado ela no colo e falou assim, não chores, eu estou aqui para te ajudar, eu vim aqui para enxugar suas lágrimas. E eu creio que aquela mulher ali naquela hora, ela confiou totalmente em Jesus. Ali ele cuidou do coração dela, e depois ele foi e ressuscitou o garoto. O que você quer dizer com isso, Fátima? O que eu quero dizer para você nessa tarde? Que o mesmo Jesus que chegou ali naquela cidade, naquele velório, e foi até aquela mulher e falou, não chores. Eu vim aqui nessa tarde, ele manda dizer para você, não chores. Ele manda dizer para você que ele vai enxugar suas lágrimas. Isso que você está passando não é para morte. Não é para morte. A Fátima, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe. Assim como ele cuidou do coração daquela mulher, ele manda dizer que nessa tarde ele vai cuidar do seu coração. Você está chorando por causa do seu esposo, algum parente está doente, não está dando certo no seu trabalho, está sem trabalho neste momento de crise, está tendo decepções na sua área espiritual, na sua área sentimental, financeira, você sabe qual é a área que você está sofrendo. E Jesus mandou te dizer, ei, ele está chegando para enxugar a tua lágrima nessa tarde. Mas antes dele enxugar a sua lágrima, antes dele mudar o cenário, ele manda te dizer que ele quer tratar do seu coração primeiro. Porque coração machucado, coração ferido, ele não está preparado para sorrir. Ele não está preparado para se alegrar. Ele não está preparado para receber bênção. Porque a pessoa, você já viu uma pessoa quando ela é traída, ela tem um relacionamento que ela foi traída, ela ali antes dela procurar Jesus, passar por um psicólogo, ela entra em outro relacionamento e não dá certo. Por quê? Porque ela não confia naquela nova pessoa. Ela acha, assim como ela foi traída no passado, não só no marido, qualquer outra área, assim como ela foi traída no passado, ela vai continuar sendo traída. Por quê? Porque ela não buscou ajuda para ela ajudar ela a curar o coração dela. Como que Deus iria ressuscitar aquele menino se ia ficar resto ali de perda, de luto no coração dela? E antes dele tocar naquele menino, ele poderia tocar ali naquela máquina, naquele esquife, e no menino e mandar o menino levantar, mas ele viu que ela precisava de ajuda primeiro. E foi isso que ele fez. E Deus manda te dizer que neste momento ele está chegando aí na sua casa para cuidar do seu coração de trauma, coração de perda, coração de traição, um coração que às vezes teve coisas no passado, foi abandonado pela mãe, pelo pai, às vezes teve trauma de estupro no passado, coisas que só você e Deus sabem, mas você se trancou e não pediu ajuda. E com isso você tentou levar sua vida adiante e hoje você não é feliz, é frustrada, porque você acha que o problema está nos outros. Mas Deus manda te dizer, antes dele cuidar das outras pessoas, ele vai cuidar de você primeiro, do seu coração. Depois que ele cuidar do seu coração, aí sim, aí ele vai mudar o seu cenário, vai fazer você voltar a sorrir novamente. Quando ele chegou ali naquele local, todo mundo falou assim, como que ela não vai chorar? Que ela perdeu um filho? Quando em velório você sabe que só tem choro. Quando eu e minhas irmãs perdemos a nossa mãe,
Muita gente está naquele velório. Teve pessoas que ainda falaram assim, a primeira vez que eu vou no velório que eu não vejo choro. Mas porque nós não estava chorando, porque nós não gostava da nossa mãe, ou que nós estava feliz porque Deus levou ela para descansar, para morar com ele. Porque para mais tarde ele vir e preparar nós para a gente encontrar com ela. Mas antes dele levar a nossa mãe, ele falou com nós, eu vou preparar o coração de vocês para depois eu levar a mãe de vocês. E foi isso que ele fez. Ali naquele velório, lógico que teve choro. Mas nós cantamos louvores com os irmãos da igreja. E foi uma coisa mais linda de pessoas ali que até aceitou Jesus. Porque pessoas saradas, elas saram outras pessoas. E hoje eu vejo pessoas doentes querendo sarar outros doentes. Não tem como. A mesma coisa, você tá doente, você chega para um doente e fala, ó, bebe isso que você vai sarar. Como? Você não bebeu. Então Deus mandou te dizer, hoje nessa tarde, Ele está aí para enxugar sua lágrima. Não chore. Tá pensando em divorciar? Já tá pensando, preparando para ir lá comprar o funeral, o caixão do seu parente? Tá pensando de assinar os papéis do seu trabalho, que você não está dando certo com o seu colega, está querendo mudar de igreja? Deus manda te dizer, cancela o funeral, cancela o contrato, cancela tudo, não troque, não mude de igreja, porque isso não é para morte, isso não é para enterrar. O problema não está nos outros, o problema está em você. É um trauma que você carrega, que você não consegue ser feliz com ninguém. Era assim comigo. Antes eu achava que ninguém prestava, porque eu tinha trauma do passado, que eu não conseguia ser liberta. A partir que eu deixei Jesus entrar no meu coração, ali, ele usou uma pessoa que hoje ela é pastora e falou assim, Deus manda te dizer que ele ainda é especialista em corações quebrados, coração machucado. E eu deixei, ele pegou meu coração e curou. E hoje eu sou feliz em todas as áreas, por quê? Porque eu deixei Deus mudar o meu coração. Então ele vem aqui, ele me trouxe aqui para dizer para você, ei, cancela o funeral, volte a sorrir. Hoje ele está enxugando as suas lágrimas. Hoje ele está te abraçando. Hoje ele está aí para carregar esse fardo com você. Pessoas doentes não conseguem sarar outro doente. Ele quer mudar o seu cenário, mas antes dele mudar o seu cenário, ele vai mudar você. Porque o ator principal é você. Você tem que estar sarado para você conseguir sarar, conseguir sorrir. Primeiro ele vai te sarar para você preparar, para você conseguir lidar com as outras pessoas. Ele vai tratar, assim como ele ressuscitou aquele garoto, isso que você está passando para ele não é nada. Ele ressuscitou aquele garoto, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Olha você vê como que Jesus lindo, ressuscitou 3 pessoas. Então ele veio dizer para você, acalma o seu coração. Ele está cuidando de você nessa tarde. Cancela tudo. Não é tempo de chorar, é tempo de sorrir. Confia nele. Confia, porque ele é o único que pode fazer você sorrir novamente. Ele é o único que pode secar suas lágrimas. Então entrega a sua vida para ele. Entrega o fardo para ele. Que ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer você sorrir novamente. Confia no Senhor, porque Ele pode tudo. Ele é o único que pode nos dar alegria. Então descansa no Senhor, porque Ele é o único que pode cuidar de você e fazer você sorrir novamente. Assim como Ele mudou a história daquela mulher, ressuscitou aquela criança, Ele manda te dizer que Ele vai mudar o seu coração, mudar a sua história e vai ressuscitar o seu sonho. Então cancela o funeral, porque Ele chegou nessa tarde para mudar a sua vida, para cuidar do seu coração. Jesus te ama e fica na paz do Senhor.